Eu já fui assaltado 2 vezes aqui na cidade e foram as 2 experiências... Porém, quando isso chega num serviço público, por exemplo, acaba se transformando em corrupção. Amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, mais um dia aqui pela cidade de João Pessoa. Vou tratar no vídeo de hoje de, digamos que um tema um pouco polêmico, né? Eu vou falar para vocês, na minha opinião, quais são as piores coisas aqui da cidade de João Pessoa. Vou tentar mostrar para vocês o que eu penso sobre alguns problemas aqui da cidade. E o primeiro deles, meus amigos, é o problema das calçadas aqui pela cidade. Infelizmente, João Pessoa peca muito nesse quesito. Infelizmente, as ruas da cidade não têm uma padronização das calçadas, o que prejudica aí muito a locomoção, o ir e vir dos pedestres. Eu, como sou uma pessoa que gosto muito de andar a pé, tanto por necessidade quanto por gostar mesmo, sofro bastante, porque qualquer voltinha que a gente vá dar pela cidade é um verdadeiro exercício físico, porque é um sobe e desce de batentes terríveis. A gente sabe que as calçadas são bens públicos e aqui na cidade a obrigação de construir e manter as calçadas é dos moradores, né? Então, se a pessoa tem uma residência ou um terreno, mesmo que não tenha construído nada nele, é obrigação fazer as calçadas. Mas infelizmente não é isso que acontece aqui na cidade. Por exemplo, aqui, ó, esse batente enorme numa das principais avenidas aqui da cidade, que é a Avenida Cruz das Armas. Ela é importante porque liga a BR-230 e a BR-101, que são as principais portas de entrada aqui da cidade, para o centro. E infelizmente é isso aqui que a gente vê: calçadas totalmente fora de padrão, dificultando a vida do pedestre. O sol, mais uma vez, não está para brincadeira. E eu tô passando aqui bem do lado de uma obra que está sendo feita aqui no bairro de Cruz das Armas, que é a construção do Hospital da Mulher. Aqui funcionava uma antiga maternidade. E aí, os tapumes, né, as divisórias aqui da obra, estão bem no limite. Olhem só o espacinho que o pedestre tem para poder andar. Aqui ao lado vão passando carros, motos, caminhões, ônibus, e é esse estreitinho aqui que a gente tem para poder caminhar. Eu acredito que isso daqui não tá da forma correta, deveria estar um pouco mais recuado, porque para acontecer um acidente aqui só basta um tropeço e já era. Esse trecho aqui da avenida é, para mim, o trecho mais perigoso, porque as calçadas são mais estreitas e tem alguns desníveis bem inclinados, como esse daqui. Eu tô de chinelo, é tranquilo, mas se você tiver com algum calçado que escorregue, é também perigoso de cair. Sem falar nos obstáculos que tem no meio do caminho, como esse toco aqui de concreto e essas 2 barras de ferro aqui. Outra coisa também é que os carros tomam conta do passeio público. As calçadas ficam totalmente tomadas pelos carros, né? Vira estacionamento, basicamente. E aí a gente tem que correr risco, mais uma vez, de ser atropelado pelos carros que vão passando aqui na rua. É realmente um descaso. Até onde eu sei, não há fiscalização, porque é obrigação da prefeitura fiscalizar as calçadas da cidade, mas pelo que eu vejo, não acontece nem nas grandes avenidas como essa daqui. Imaginem
nas ruas normais, nas ruas paralelas, dentro dos bairros. João Pessoa é uma cidade um tanto acidentada, né? É um sobe e desce danado. A cidade não é totalmente plana, então tem muita ladeira. Nessas ladeiras é que fica muito mais pior, porque é cada batente e chega a ter assim a altura de 1 metro entre um e outro. É realmente uma coisa assim muito ruim. Agora eu tô indo em busca do transporte público, que é outra coisa que também deixa muito a desejar aqui na cidade. Boa tarde. O transporte público aqui de João Pessoa é uma concessão, e desde que eu sou criança que as mesmas empresas dominam essa concessão. Infelizmente o transporte público aqui em João Pessoa deixa muito a desejar, e depois da pandemia foi que a coisa ficou pior ainda, principalmente nos fins de semana. Fim de semana que o trabalhador tem para poder se divertir. Aqueles que não têm transporte próprio e dependem do sistema de transporte público sofrem muito, porque os ônibus demoram uma eternidade para passar e estão com os horários limitados. As linhas que eu costumeiramente uso só tem viagem no domingo, uma até 1h da tarde e outra até 8 horas da noite. Então depois das 8 horas, infelizmente eu não tenho transporte público para voltar para casa, caso eu queira sair, ir à praia e voltar um pouco mais tarde. Caso eu queira fazer isso, eu vou ter que pagar um transporte privado, que geralmente eu faço por aplicativo. Então os ônibus infelizmente não tem, nenhum sequer tem ar-condicionado. No calor que faz aqui na cidade de João Pessoa, nos horários de pico, vocês já imaginam o forno que fica dentro desses ônibus. E eu também já tive vários problemas na hora de pagar a passagem com o motorista. Aqui você tanto pode pagar com um valor em espécie quanto com o cartão, mas algumas vezes nas quais eu fui pagar com o dinheiro em espécie eu tive problemas. Então hoje em dia eu evito o máximo, né? Uma vez eu vinha voltando do trabalho e o motorista me prendeu na porta do ônibus, inclusive machucou meu braço. Eu prestei boletim de ocorrência, entrei no juizado de pequenas causas, mas infelizmente não deu em nada. É lamentável porque muitos motoristas, infelizmente, não sabem tratar bem o passageiro. Esse também é um dos maiores problemas aqui do transporte público de João Pessoa. Tem muito que ser melhorado, principalmente na oferta de linhas e também de horários. E eu acho que tem que consertar também isso do fim de semana, que prejudica muita gente, porque as pessoas ficam limitadas, né? Não podem sair para se divertir porque tem ali um horário pré-definido, limite para poder pegar o ônibus para voltar para casa. Se passar desse horário, tchau, vai ter que pagar mais caro. E é isso, esse daqui que eu peguei tá bem tranquilo, tá bem tranquilo, mas geralmente não é assim, né? Não é um horário de pico, agora são 2h36. Lá para as 5h30, 6 horas da noite, os ônibus ficam todos lotados. Outro problema real aqui da cidade é a falta de uma conservação assim mais minuciosa, mais primorosa dos parques e praças. Eu tô aqui no Parque Solon de Lucena, que é um parque centenário, fez 100 anos ano passado, inclusive não sei se houve alguma festa, alguma celebração em relação a esse marco, né, temporal. São 100 anos de história, afinal, mas enfim, esse não é o tema do vídeo. O parque, ele fica no centro da cidade e ele sofre também com esses problemas de conservação.
Aqui, por exemplo, tem um bebedouro, mas infelizmente nesse bebedouro aqui não sai água. Nunca funcionou, na verdade. Desde que eu venho por aqui, nunca cheguei a tomar água nesse bebedouro, porque infelizmente nunca funcionou. Tem aqui, ó, a saída da água. Aqui embaixo o encanamento, né? A água que vai para o esgoto, mas água que é bom nada. Isso desde que ele foi reentregue em 2016. Tem outras coisinhas por aqui que eu vou mostrar também a vocês. Aqui, ó, faltando lixeiras. Ali também tem outro bebedouro que deveria funcionar, mas nem a estrutura existe mais. Olha só aqui. Como é uma área de parque, né, o pessoal vem se exercitar. Inclusive aqui de lado tem uma pista de skate enorme. Até campeonatos nacionais de skate já aconteceram por aqui. Mas aí se a pessoa precisa beber uma aguinha, precisa se hidratar, que como está praticando o exercício físico dá sede, tem que comprar. Porque infelizmente os bebedouros públicos nunca funcionaram. Vou entrar aqui agora em um dos banheiros, né, o banheiro masculino, para mostrar para vocês como que é. Opa. Aqui, ó, o moço estava fazendo a limpeza. Olha só, tá limpinho agora porque o moço acabou de fazer a limpeza. Mas assim são os banheiros aqui do parque. Dei sorte que assim que eu entrei, o moço tinha acabado de fazer uma limpeza. Mas pelo que eu percebi, eles só utilizam sabão em pó. E sabão em pó, infelizmente, não tira cheiro de banheiro. O que tira cheiro de banheiro é água sanitária e um desinfetante assim, bem forte. Então, quando eu entrei, dava pra sentir, era bem perceptível o cheiro forte de urina. Pois é. Nessa área aqui funciona um pequeno parquinho para as crianças. E de longe eu já vi que esse brinquedo aqui não funciona mais, só existe a estrutura. Creio eu que era um balanço, né, onde as crianças vinham para se divertir, mas que atualmente só existe a estrutura. Eu sei que na maioria das vezes esses brinquedos são danificados por mau uso das pessoas, né? Os cidadãos também precisam ter consciência de conservação daquilo que é público, mas é responsabilidade da prefeitura fazer a manutenção e também orientar e regular as pessoas para que utilizem da melhor forma. Mas infelizmente não é esse caso aqui, né? Tá aí o brinquedo sem nenhum tipo de função. Inclusive eu acho que deveriam tirar. Se não vão consertar, tirem, porque pode alguém querer se pendurar aí e acabar acontecendo um acidente. É perceptível a falta de cuidado por conta da jardinagem local. Aqui, ó, tudo isso aqui eram plantas, mas que hoje só restaram algumas. O que era para embelezar o parque acaba se tornando símbolo de má conservação. Cheguei aqui em mais uma praça que também é exemplo do descaso das autoridades em relação aos espaços públicos. Se chama Praça da Independência, é uma praça também centenária, foi construída para celebrar o centenário da independência do Brasil, no caso o primeiro centenário, pois já cumprimos aí 200 anos. A primeira coisa assim de concreto que eu já consigo mostrar a vocês é a falta de uma lixeira. A jardinagem aqui também tá bem ruinzinha. Olha só, árvores que precisam de poda, não estão tendo poda. Erva daninha, né? Mato crescendo aqui entre as flores. E os bancos aqui que estão quase soterrados.
Ali fica o obelisco central da praça, que tá bem pichado também. Ele fica bem no meião da praça mesmo. E desde que eu conheço que ele é assim, cheio de pichações. Só nessa voltinha que eu dei aqui eu contei 5 lixeiras faltando. 6 com aquela ali, ó. 6 com essa. E quando chove, como nessa época que a gente tá aqui, que é a época chuvosa, formam-se muitas piscinas, como essa daqui, que impossibilita quem vem de lá, quem vem dali, quem vem daqui, quem vem de todas as direções passar. E aí tem que fazer o que? Um atalho por aqui. Só que logo ali na frente também já temos outra piscina. Me entristece muito ver os nossos lugares públicos, que deveriam ser exemplo de zelo, de cuidado, porque é o lugar onde as pessoas vêm conviver, onde a gente vem ter esse senso de comunidade mais aflorado, se encontrar dessa forma, né? Praticamente abandonado, sem cuidado. E olha só que tristeza aqui. Isso numa das praças que eu posso dizer mais importante, se não a mais importante da cidade. Tudo seco, tá até rebrotando, ó. A natureza ainda lutando, porque querendo ou não é preciso os cuidados humanos. É preciso adubar, é preciso podar, é preciso limpar, mas infelizmente tá desse jeito. Inclusive aqui, ó, um perigo, uma tampa aberta. Isso aqui deve ter 1 metro de profundidade, mais ou menos. Vem uma criança descuidada, cai aqui dentro, olha só o prejuízo para os pais. Complicado, né? Outro buraco por aqui. E ali na frente uma árvore tombada. E até agora, eu não sei dizer há quanto tempo essa árvore tombou, mas pelo que se percebe, ninguém veio ainda tomar as devidas providências. Está aqui caída, inclusive no meio da passagem. E era um cajueiro. E creio eu que caiu já faz uns dias, porque muitas folhas já estão bem secas, essas folhas aqui superiores. E é isso. Tá aqui, ó. Tombou mesmo. A raiz estava apodrecida. E até agora ninguém veio podar e retirar essa árvore. Vamos falar um pouco agora sobre o trânsito de João Pessoa. Eu não tenho carteira de habilitação, não sei dirigir carro, tampouco pilotar moto, mas eu sou um pedestre, sou consciente e tenho a minha opinião formada sobre o trânsito local. Eu confesso para vocês que eu tenho medo do trânsito de João Pessoa, porque frequentemente eu vejo muitas imprudências. Pessoas fazendo ultrapassagem perigosa, fazendo zigue-zague na pista, entrando em faixa que não deveria entrar, desrespeitando o sinal de trânsito, desrespeitando a faixa de pedestres. Embora a maioria dos motoristas atuem de forma correta no trânsito, essa parcela mínima que só faz barbeiragem me incomoda bastante. Confesso que vontade de aprender a dirigir eu tenho, mas coragem me falta. Me falta muita coragem para enfrentar o trânsito dessa cidade. Sem falar que muitas ruas são estreitas. Então, o que dificulta mais ainda, né, dirigir por aqui. Não, esse daí é o 504. Deixa eu apertar aqui a... mas eu não sei se está funcionando. Mas vamos esperar que daqui a pouco ele fecha. É a parada, mas não vai agora não, que os ônibus estão vindo ali, viu? Tá bom. Como é seu nome? Como é seu nome?
Benício, José Benício. José Benício, né? Chamado Benício. Tá certo. Daqui a pouco ele passa. O senhor pede pra alguém lhe dizer quando ele estiver passando. Bora. Valeu. Eu pergunto aí uma pessoa. Aí, pronto. Vai lá, viu? 506 é o bairro dos Estados, viu? Né? Tá bom, meu filho. Tchau, tchau. Tá, muito obrigado. Nada. Acho que é o 502. Como vocês viram ali, o senhorzinho tava precisando de ajuda para passar. Eu fui dar uma força a ele, que parece que o bichinho tá meio perdido. Mas como eu ia dizendo para vocês, essa parcela mínima desses motoristas imprudentes é que me causam medo, sabe? Medo, muito medo de enfrentar o trânsito aqui da cidade. Anos atrás eu comprei uma bike, mas eu vendi ela depois porque eu não tinha coragem também de enfrentar o trânsito. Principalmente nas avenidas que passam ônibus, porque, nossa, quando o ônibus grandão passa do lado da bike, dá um medo. A cidade não tem muitas faixas, nem ciclofaixas, é quase inexistente. Eu sei que tem na orla, tem ligando a lagoa à praia e uma outra perdida por aí. Mas se você quiser... Ai, tive que correr aqui porque senão o carro ia me atropelar. Mas se você quiser ser um ciclista na cidade de João Pessoa, você vai ter que enfrentar muitos percalços. Eu já tive algumas experiências ruins com pilotos de moto por aplicativo. Um me derrubou numa ladeira, outro que me levava a um dos shoppings aqui da cidade, assim, infringiu ali naquele momento, naquele percurso, várias leis de trânsito. Andou por calçada, fez corredor, eu não sei nem elencar todas as infrações, mas foi um monte. Então, por causa disso, eu criei um pouco de receio e evito. Geralmente, quando eu vou pedir transporte por aplicativo, eu peço carro, que eu acho mais seguro. Achei um lugarzinho aqui para sentar, vou aproveitar para descansar as pernas e falar já sobre outro assunto que me incomoda aqui em respeito a João Pessoa. Eu tô falando desse clima de interior que as pessoas vivem aqui na cidade. João Pessoa já tem quase 1 milhão de habitantes. Se incluir sua região metropolitana, já ultrapassa esse número, mas ainda tem aquele clima de cidadezinha pequena lá do interior. Até certo ponto isso é bom, porque aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo se ajuda, e isso é muito legal. As pessoas vivem esse senso de comunidade. Porém, quando isso chega num serviço público, por exemplo, acaba se transformando em corrupção, porque se você conhece alguém que trabalha em determinado hospital, se você conhece alguém que trabalha em determinada repartição ou órgão público e precisa de algum serviço, o fato de você conhecer alguém já facilita a sua vida. Por exemplo, se existe uma fila enorme no hospital e só porque você tem um conhecido lá dentro, você chega e por baixo dos panos você passa na frente de todo mundo. E eu acho isso errado, é uma forma de corrupção e eu acho que não deveria acontecer. Aí eu vejo isso como uma coisa que dificulta a vida e que é uma das coisas que eu não gosto. Então acaba se tornando, pra mim, uma das piores coisas aqui da cidade. Outra coisa que me incomoda bastante é que as pessoas ainda têm aquela mentalidade de trocar voto por favores e acabam se tornando reféns dos políticos locais. Isso é muito, muito, muito triste mesmo. A cidade deixa de crescer, desenvolver seus bairros e suas comunidades por conta dessa mentalidade ainda tão ultrapassada. Por fim, e o que eu considero mais preocupante e pior aqui na cidade de João Pessoa é a insegurança. Eu já fui assaltado 2 vezes aqui na cidade e foram as 2 experiências mais tristes e mais ruins
que eu já tive em toda a minha vida. Porque é terrível você batalhar, suar para comprar um bem material e alguém vir e subtrair de você assim, sem mais nem menos. Então a insegurança me deixa muito triste e é o pior problema, eu considero, aqui da cidade. Eu não me sinto seguro andando pelas ruas do meu bairro, tanto que eu evito andar com o meu celular. As áreas onde eu me sinto assim mais seguro são a orla e o centro da cidade, que por serem movimentados, teoricamente, as pessoas já ficam assim mais temerosas e tal, mas eu confesso que são as áreas onde eu me sinto mais seguro. Caminhar pelo meu bairro, caminhar pelos bairros vizinhos já me deixa assim bem mais receoso. Muita gente aqui no canal me pergunta se eu não tenho medo de andar nas ruas gravando, acham que eu gravo com celular, quando na verdade eu gravo com uma câmera pequenininha, uma GoPro, e me perguntam se não é perigoso. E eu digo pra vocês que gravar na rua é um risco, mas é um risco que eu tenho que enfrentar porque essa é a minha profissão, esse é o meu trabalho, faz parte. Eu tomo os cuidados, evito andar por lugares desconhecidos, mas quando é necessário eu faço, porque é um conteúdo que eu quero entregar para vocês. Então, insegurança em João Pessoa me preocupa muito, mas diariamente a gente tá aí na rua enfrentando. Infelizmente, parece que o nosso efetivo policial não é suficiente. É muito difícil você ver um policial andando, fazendo patrulha na rua, é raro, raríssimo. Vez ou outra a gente vê um carro passando, uma viatura e tudo mais. Porém, esse sentimento de insegurança, eu acho que é o que domina as nossas cabeças aqui na cidade. E eu considero o pior problema, como eu já falei. Um dia espero que isso seja resolvido para que a gente possa andar nas ruas da cidade com tranquilidade e segurança, sem medo de ter nossos objetos pessoais roubados. Bom, meus amigos, essa é a minha opinião sobre as piores coisas que eu considero aqui na cidade de João Pessoa. Não entendam esse vídeo como uma forma de falar mal da cidade. Não é esse o intuito. O que eu quis passar através desse vídeo, eu espero que vocês tenham compreendido, é que João Pessoa não é uma cidade perfeita. João Pessoa tem sim seus problemas e é preciso também falar sobre eles. Eu vejo esse vídeo mais como uma contribuição, como uma opinião, como uma visão de um morador local que está querendo contribuir de alguma forma para que hajam melhorias na nossa cidade e que a gente que vive aqui e as pessoas que vêm nos visitar tenham cada vez mais uma impressão, um sentimento de que João Pessoa é sim uma cidade boa para morar e de que João Pessoa é sim uma cidade boa para se investir. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau!